Fechando os nossos olhos, vamos buscar essa conexão no silêncio da nossa alma, com a equipe espiritual da casa, com os benfeitores espirituais, com o nosso anjo da guarda, elevando o nosso pensamento em prece, com boas vibrações para a casa, para o nosso preletor de hoje, nessa manhã de domingo, Fábio, abrindo o nosso coração, a nossa mente, com o intuito de que as palavras que vamos ouvir fomente a nossa fé e que sejam semente de luz, para que possamos sair daqui um tanto melhor do que chegamos. Elevemos o nosso pensamento em boas vibrações para a nossa cidade, para o nosso país e pela paz mundial. Peçamos ao nosso bom anjo que nos acompanhe durante a semana, nos ilumine, e a Deus Pai, bênçãos para a nossa vida e a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Um bom domingo, graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia, gente. Lembrando, que semana que vem a palestra do Arnaldo aqui no centro, à tarde, Quem puder vir prestigiar, vai ser bacana. Então, são coisas muito interessantes que ele tem para falar e também da editora dele obras muito legais para a gente estudar. Então, vai ser uma tarde bacana. E dando sequência ao estudo que estamos fazendo aos sábados, aos domingos, hoje é o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente vai analisar. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Kardec tirou esse título de uma passagem do Evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 10, quando Jesus está conversando com seus apóstolos. Ele está confabulando com seus apóstolos e, de repente, chegam a ele algumas crianças para brincar com Jesus. As crianças se sentiam atraídas pelo Cristo. E os apóstolos foram meio que bloquear. A gente está falando coisa de adulto aqui, vamos para o canto de vocês. E aí Jesus dá uma advertência. Tá bom. Não, aqui para mim Pera. Aí Jesus faz uma advertência para os apóstolos: deixe vir as minhas criancinhas. Deixai vir as minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu digo em verdade que todo aquele que não receber o reino do céu como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado a todas as crianças, as abençoou, impondo-lhes as mãos. O que a criança tem de característica que poderia a gente pensar aqui para fazer essa... Então o reino dos céus é para aqueles que agem, se assemelham com crianças? Tá bom. Qual que é a característica que define isso? O que a gente pode ver numa criança que pode falar, é essa característica que Jesus está dizendo. É isso que Jesus apontou. Não estamos falando da idade física, cronológica. Não pode ser, porque a criança vai crescer, vai se tornar adulta. Não é isso. Então, o que seria?
que a criança tem de especial? Quem é pai, quem é mãe sabe. Avó, avô. Você fala, filho, neto, vamos para o carro. Ele não questiona, ele vai. Filho, neto, vamos para tal lugar. Ele vai, ele segue. Ele segue. Ele não questiona, ele não vai perguntar, mas por quê? O que vamos fazer em tal lugar? Por que você está chamando? Não, ele segue. Ele confia. Ele confia plenamente naqueles que lhe estão guiando. Ele confia plenamente, sem duvidar. O filho não duvida dos pais, não duvida dos seus avós. Essa é a confiança que a criança tem. E ela tem isso por quê? Porque ela é inocente. O pensamento dela não tem malícia. O pensamento dela não tem julgamentos subreptícios. O pensamento dela não tem interesses escusos. Ela é inocente, ela acredita simplesmente porque, para ela, o que os seus guias, seus pais, os seus tutores, os seus avós, estão lhe dizendo, estão lhe orientando, é o certo. E ela não questiona, ela simplesmente segue. Jesus identificou isso e passou para os apóstolos. Preste atenção, como você falou, preste atenção nisso. Porque muitas vezes, e a gente vê na própria história dos apóstolos, né? Aglutinavam-se em torno do Cristo com outros interesses. Não vou dizer que, não de qualificar, dizer se eram interesses legítimos ou não, mas tinham outras ideias, que não aquelas que o Cristo estava pregando. A gente vê nas passagens, por exemplo, do próprio Evangelho, quando se fala, por exemplo, da relação de Judas Iscariotes com Cristo. Judas achava que o Jesus seria o porta-voz de uma revolução. E não era disso que se tratava. Ele entendeu errado na hora. Sem fazer nenhuma qualificação, se é um raciocínio certo ou não, mas era um outro entendimento. Porque ele tinha interesse também político da época, aquelas coisas da subjugação dos judeus, domínio de Roma na época, enfim. Ele tinha interesse. O povo judeu, qual ele representava, tinha interesses políticos de se libertar. A questão do tributo, que os judeus eram extremamente contra. Então, existia uma série de outras questões. Aquilo animava, aquilo motivava. Então, o Cristo era um caminho para tentar conseguir chegar numa forma mais ampla de libertação ou de transformação de governo. Né? Eram outras ideias. Então, tinha outros interesses por trás. A criança não, ela ia lá porque gostava de Jesus. Gostava de receber o abraço do Cristo. Receber o carinho do Cristo. Porque é gostoso estar junto com aqueles que a gente tem como exemplo. As crianças gostam de receber o carinho dos seus pais. Elas não questionam isso. É muito bom. Essa inocência que qualifica a criança. Por isso que Jesus falou assim, não é a criança, o reino do céu não está destinado às crianças. Está destinado àqueles que se assemelham às crianças. Se assemelham no seu comportamento. Porque tem essa confiança inata, inquebrável, de chegar e falar, não, eu confio, se Jesus falou isso é porque é. E aí segue, se entrega. Essa é a qualidade. Porque, e aqui Kardec faz um estudo interessante, né? Para quem questiona, para quem lê e não entende direito, porque ainda mais a gente que já tem familiaridade com a reencarnação, né? A gente conhece, estuda os princípios do Espiritismo, então a gente chega e sabe, olha, a criança na verdade é um espírito como nós que está reencarnando. Às vezes mais antigo que a gente. E tem toda uma bagagem igual a nós. Então, a criança é um espírito como nós. Tem suas exceções. Algumas já têm nascido, a gente tem lido na literatura espírita, que tem vindo já, né, por causa do tempo que a gente vive,
desses tempos de transformação, tem vindo espíritos mais avançados para ajudar na reconstrução dessa nova fase da Terra. Mas, em regra, são espíritos como nós. Então, não tem nada de diferente da gente. E Kardec fala, bom, se olhar por essa perspectiva, uma criança, ela é um espírito igual a nós, então não teria diferença no que Jesus falou. Mas há no sentido de que o espírito só vai tomar posse completa de seu conteúdo a partir dos 7, 8 anos. E por que isso acontece? Essa janela que se abre, e aqui Kardec explica bem isso, ela tem por finalidade o quê? Justamente permitir que as influências internas moldem a personalidade desse espírito reencarnante com uma nova orientação. Que esse espírito possa se transformar nas suas características. Ele tem toda a bagagem que ele já adquiriu e construiu ao longo de existências múltiplas. Mas aquela janela permite uma mudança de sentido. Toda a infância permite essa. Por isso que a criança não tem esse domínio pleno de seus conteúdos ainda. Ela é sujeita à influência externa. E os pais são os grandes responsáveis por atuar nessa influência externa, nessa janela. Moldando-lhes uma nova forma. Para que quando a criança receber posse, né, a partir da consolidação da reencarnação, que ela possa, então, elaborar os seus conteúdos já com uma nova orientação. Viver de uma forma diferente, mais progressiva, mais benéfica para o seu crescimento moral. Então, e aí Kardec conclui, ele fala, nesse momento, na infância, nesses períodos até os 7, 8 anos de idade principalmente, o espírito é verdadeiramente criança. Por causa disso, ele está aberto a essa transformação. Ele está aberto a isso. E Kardec conclui que nesse período o espírito se reveste por um tempo da túnica da inocência. Depois que ele crescer, e se ele crescer sem receber esses novos elementos de reelaboração, ele continua como ele é. Então ele vai assumir plenamente os seus conteúdos como eles são e vai viver em função deles. E aí surgem as questões que a gente fala que são conversas de adulto, né? Que são bem distintas do que Jesus apontou como exemplo do que era necessário para o reino dos céus. Então a gente começa a mentir, a gente começa a dissimular, a gente começa a falsear. É a vida de adulto. Por isso que é curioso a gente observar essas coisas na prática, como isso faz diferença. Toca a campainha em casa, você vê alguém que você não estava esperando e que você não estava muito afim de receber. Aí você fala para o filho, fala que eu não estou. E você vai falar, mas por que você está? Ela não entende essa mentalidade. Ela não entende. Naquele momento ela não consegue captar isso. E essa é uma característica bem nossa ainda, do nosso estágio de evolução, porque conforme a gente estuda na doutrina espírita, quanto mais evoluídos os espíritos são, menor é a fase de infância, como a gente conhece. Porque não precisa. O espírito não precisa mais receber uma influência. Você tem que ter um período específico para poder receber e trabalhar. Não precisa mais. Ele já está evoluído, né? Já evoluiu bastante. Então, essa infância, como a gente tem no nosso planeta, né, na nossa espécie hoje aqui, ela se torna desnecessária. Para nós ainda é. Para nós ainda é muito necessário. E é uma coisa que é interessante, essa característica da criança, né, essa inocência que Jesus prega, que todos nós a cultivemos como as crianças a têm, né, porque ela é algo que brota da sua essência naquele momento. Está tudo meio nebuloso, está tudo meio desconectado ainda, então ela está pronta para ser trabalhada. Então eles falam, tem uma palavra, é o senso de curiosidade, né? Que eles chamam, né? Em inglês é wonder,
Wanderlust, acho que é. Alguma coisa assim, até de psicologia. E a criança quer saber tudo, ela está maravilhada com tudo, ela está descobrindo as coisas. O mundo para ela, né? Então, é uma fase muito rica para a criança. E, nesse momento, ensinar os valores, pelo exemplo, né? Exemplificar valores, exemplificar condutas. Isso grava. Então, esse comportamento da criança é algo inerente ao seu ímã, ao seu interior. Não pode ser falseado. Não pode se fingir inocência. A gente não consegue fingir inocência. E aí tem um texto um pouquinho mais para frente, Kardec vai abordar essa questão. Quando ele fala da verdadeira pureza das mãos não lavadas. Porque naquela janelinha, tudo bem, a criança aprende. Se ela estiver sendo orientada, se ela estiver sendo conduzida da forma correta, assim, dentro da observância dos deveres dos pais, ela vai crescer, ela vai se transformar, se reelaborar. Agora, depois disso, a reelaboração nossa exige o nosso esforço pessoal. Agora a gente não é mais criança. Nós já somos espíritos plenamente de posse dos nossos conteúdos. Vivemos em função daquilo que realmente somos. Então, o que a gente mostra para os outros é aquilo que a gente é. A gente pode disfarçar, porque essas questões a gente consegue, né, transitar bem. Então, eu tenho uma aparência de consumo externo, que eu ofereço para as pessoas que me veem, com uma máscara, e o meu conteúdo eu guardo para o meu interior, para os meus momentos de intimidade. Tranquilamente, todos nós fazemos isso. Entende? E a transformação, nesse caso, então, ela exige de nós um esforço muito grande. Primeiro, para saber reconhecer exatamente o que a gente precisa transformar. Quem sou eu de verdade? Ninguém gosta de se olhar no espelho de manhã e falar, puxa vida, eu sou uma pessoa mentirosa. Ninguém gosta. A gente esconde isso, a gente tende a esconder os nossos defeitos. A gente tem as nossas fraquezas, a gente tenta esconder. Então, exige, primeiro, a coragem de bater no espelho e falar, eu sou isso aqui. Ok. Entendendo que isso não é um demérito. Porque é a mesma coisa, comparativamente, de a pessoa ficar com vergonha porque ela não sabe resolver uma equação de segundo grau na 7ª série. Tudo bem. Você aprende. É parte do aprendizado. Ninguém nasce sabendo. Então você reconhece, eu sou assim hoje. Tudo bem, tem coisa que eu preciso aprender. E aí a gente trabalhar. Falar, eu vou fazer. Aí você arregaça as mangas e faz, porque aí é você que vai precisar despender esforço para isso. Ninguém vai fazer por você. Só que, Kardec coloca aqui, algo que ele já tinha visto lá atrás no Evangelho, pelos relatos do Evangelho. Há 2000 anos, o que já acontecia naquela época? Já tinha esse mesmo reconhecimento que temos hoje. Fazer isso é difícil. Poxa vida, eu tenho que quebrar a minha máscara para saber quem eu sou. Não vou ver coisa boa lá dentro. E depois disso ainda eu tenho que transformar-me. Não vou transformar o outro. É gostoso querer transformar o outro. Mas eu tenho que me transformar. Você fala, o que eu vou fazer? Eu tenho que criar um subterfúgio. Eu tenho que criar uma opção para isso. Isso aí está muito difícil. Então a gente cria regras de forma, regras formais. Formalidades. Era o que os judeus faziam. Quando a gente pega a história, Moisés começa com os 10 mandamentos. A primeira regra divina são os 10 mandamentos. Todos os 10 mandamentos, eles agem na pessoa, em mim. Eu devo fazer, ou eu devo me abster de aquelas condutas que estão lá descritas. Então é meu, eu. Mas depois, Moisés, com base nos 10 mandamentos, ele cria depois todo um corpo de leis para disciplinar aquele povo que estava ali recém-saído da escravidão e que precisava se organizar socialmente, que a gente conhece como as leis mosaicas, né? São 620, se não me engano, por aí, leis. Aí são leis comportamentais. Então, por exemplo, tem que lavar a mão antes de comer.
Você não pode usar roupa de tal tecido. E você não pode plantar junto colheita A e B no mesmo terreno. A roupa que você usa tem que ser de linho. A barba que você cresce, que você cultiva, não pode ser cortada em tal período. A mulher que estiver nos seus dias não pode dormir dentro de casa. Uma série de formas. E a religião judaica se desenvolveu em cima disso. Muito embora eles tenham com base os mandamentos, base de tudo, mas ela se desenvolveu em cima das leis mosaicas. E aí, uma das passagens que Kardec destaca para a gente entender isso, está aqui, quando os fariseus estão discutindo com Jesus. Escuta, por que seus apóstolos não cumprem a lei mosaica? Eles não lavam a mão antes de comer. Tudo bem, você fala, isso não é uma questão de higiene. Tá? Mas quem se prejudica com isso é quem está comendo com a mão suja. No máximo, não vai prejudicar ninguém. Mas era uma questão religiosa naquela época, porque era uma das leis de Moisés. E aí Jesus vai ver, né? Ele vai responder essa questão devolvendo no mesmo assunto para os fariseus. Então, vamos falar de lei, então? Por que vocês não cumprem a lei de Deus? Porque o mandamento fala honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Mas aí vocês vão para o templo e vocês falam, o que eu oferecer no templo já serve para o meu pai e para a minha mãe. Então já está resolvido o mandamento. Não preciso honrar pai e mãe, preciso fazer oferenda. A forma. Então, desvirtua toda coisa. Eu abro mão de fazer algo que exige o meu esforço próprio. Que exige o meu trabalho. A minha dedicação. Honrar meus pais. E vou para a forma. Se eu fizer uma doação no templo, porque Deus recebe a doação e Ele retribui para todos, inclusive para os meus pais. Aí eu vou lá e dou dinheiro. Até hoje isso funciona. A gente não pensa que pode comprar a absolvição, ou a evolução, ou o reino dos céus, dando dízimo, ou doando um agasalho lá na campanha da fraternidade da igreja, ou frequentando o centro espírita para ouvir palestra e tomar água fluidificada lá, tomar passe. É forma. E aí Jesus pega e fala, Kardec desenvolve isso aqui, exatamente sendo o que Jesus falou. Vocês prestam atenção e vivem em função da forma. Por quê? Cumprir a forma é fácil para mim e fácil também para culpar o outro, porque eu estou vendo o que ele não está fazendo. É algo exterior, é algo explícito. Agora, o que é necessário é você se transformar. Jesus ensinou, a igreja de Deus você não vai encontrar na igreja, no altar, aqui, olha, dentro de nós que a gente constrói isso. É um trabalho interior e pessoal e contínuo. Mas a gente quer usar um subterfúgio, fingir que estamos fazendo algo que não está sendo feito. E viver em função desse fingimento. Por isso que ele pega e fala, isso não funciona. Não há como dissociar isso. O crescimento do espírito só vem a partir da sua ação sincera. E essa sinceridade de ação precisa estar orientada pela inocência, que é o simples reconhecer do que a gente precisa e do que a gente deve fazer. O resto tudo é desnecessário. Tudo que a gente agrega sobre isso é desnecessário. Então você pega e fala, bom, então devemos buscar restabelecer, restituir essa inocência no nosso jeito de viver. E aí o mundo vai falar para vocês, mas isso daí é coisa de gente tonta, de gente boba. Porque o mundo come os inocentes. Aí você fala assim, é tão desvirtuada a nossa questão de compreensão dessas coisas. Porque ser inocente não significa ser bobo.
É muito diferente, a gente ainda confunde muitas coisas. Precisa aprender. Por isso que aqui no Espiritismo a gente insiste tanto em estudos. Porque a gente precisa aprender. A gente fala, o objetivo do indivíduo na sua vida é ser uma boa pessoa, viver bem, ser bom, praticar o bem. E a gente pensa que ser bom é passar a mão na cabeça das pessoas, tolerar absurdos. Aí Chico Xavier falava sobre isso. Você confunde, isso daí é ser bonzinho. Ser bonzinho é ser idiota. Porque isso não é, em absoluto, o que o Cristo fazia. Quando o Cristo precisava chamar a atenção de alguém, chamava. Quando ele precisava corrigir alguém, ele corrigia. Mas ele não corrigia com violência. Ele não corrigia com agressão. Essa é a diferença. Ser bom não significa sair passando pano, sair tolerando tudo. Ai, que bonito. Matou, roubou. Não, coitadinho. Passa a mão na cabeça. Não é isso. Começa daí. A gente não entende essas coisas. Depois faz tudo errado. Então precisa estudar. Precisa restabelecer a nossa inocência. Inocência no quê? No sentido de falar assim, se Jesus disse que é para viver dessa forma, então é assim que eu devo fazer. Ponto. Mas não, ponto. Não tem nada depois disso. É ponto final. É assim que deve ser? É, ponto. E se acontecer? Não, esquece. Vou parar. Nem gaste saliva. Essa é a inocência que a gente deve viver. E é isso que ainda nos falta. Por isso que esse capítulo aqui é tão importante para a gente estudar. Nos falta, porque a gente lê, a gente está escrito, está explícito lá, Jesus falando. Vocês aprenderam, né, com os antigos lá, amem os seus amigos e odeiem seus inimigos. Eu vos ensino, amai os vossos inimigos, orai por quem persegue vocês, orai por quem faz mal para vocês. Deseje que ele melhore. Deseje que ele mude de orientação, que ele se torne uma pessoa para a qual ele nasceu, com a finalidade que ele nasceu. Todos nós nascemos para nos tornarmos perfeitos. Aí a gente vem aqui, e é generalista isso. A gente vem no centro, no templo aí na frente, ou na igreja, frequenta a missa, lê o estudo, vê a palestra, aí chega em casa, liga a TV, ou vê o jornal, pessoa que matou, foi preso, serial killer, ou bandido, político corrupto, não sei o quê, a gente já devia morrer. Esse tipo de gente você tem que dar um jeito nessas pessoas. Aí vai lá e defende a pena de morte. Aí tem alguns que falam, não, pena de morte não tem que ter não, porque é rápido, tinha que sofrer mais. E a pessoa estava ouvindo o evangelho agora há pouco. Você entende? É essa inocência que está faltando. Por que a gente não ouve e cumpre? Qual que é a dúvida que nos cabe? Por que eu não vou cumprir isso? Jesus falou isso, mas eu acho que não está certo. De onde que eu estou tirando isso? Por que o que está me barrando? Isso a gente tem que entender, investigar. Por quê? Porque é isso que está tolhendo essa nossa inocência. O questionamento. Por que eu estou questionando o que Jesus ensinou? Entende? Por quê? Por que eu não estou acreditando nele? O que me faz não acreditar no Cristo? É aí. Entende? É aí que a gente tem que botar a mão. É isso que Kardec nos está recomendando. Que a gente pense em cima dessa questão. Porque em um dado momento da nossa existência, nós estivemos assim 100% abertos a essa confiança. Para quem era o nosso referencial de orientação? Quando eram nossos pais, eram eles. Se os nossos pais já trabalhavam em cima desse conceito do Cristo, mais ainda, então, já havia essa transferência de referência para maior. Então, tudo bem, ali, perfeito. Eu estava lá, a gente estava nesse ponto, todos nós estivemos nesse ponto.
Agora, hoje, o que está me bloqueando? Agora que deveria estar com mais empenho, que a coisa deveria estar em voo de cruzeiro, por que eu não estou? O que está faltando? Se a gente não consegue responder isso, entende? Aí a gente vai ter um problema. Porque a gente vai ser sempre aquele... Eu pesquisei na internet, não é do meu tempo, mas a gente vai ser sempre aquela pessoa tipo o cristão denorex, que parece, mas não é. Vai na igreja, vai. Vai no centro, vai. Toma passe, toma. Faz evangelho no lar? Faz. Só que está tudo ritualizado. Faz porque é a forma, faz porque preciso fazer. Evangelho no lar. Não, eu faço toda terça-feira, 7h30 sem falta. É o ritual. É o ritual. Todo domingo, 10h, sem falta. Estou aqui, ritual. Aí sai daqui 11h, mudou alguma coisa no nosso jeito de ser? Não mudou. Aí continua fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, tendo as mesmas ideias. No fundo, a motivação que nos traz aqui, igreja, etc., é uma motivação falseada. Não é aquela da criança, não é aquela da inocência. É outra. Entende? É isso que a gente precisa reverter. E esse capítulo aqui é uma advertência muito, muito profunda para que a gente repense isso. Que a gente retrabalhe isso. Porque, do contrário, vai ficar tudo travado. Não tem outra forma da gente conseguir evoluir, progredir, se não passar por aqui. Não tem um subterfúgio. Se eu doar mais de 50 mil, aí tudo bem. Não tem. Pode doar 50 milhões, não é isso que vai te fazer subir para qualquer lugar. A mulher a viúva não doou 2 centavos. E Jesus não falou, essa aqui foi a maior das todas as doações. O que vai fazer com 2 centavos? Não é o centavo que conta, é o sentimento. É a entrega dela, porque ela confiou no que estava ali sendo ensinado. Eu não tenho nada, mas o mínimo que eu tenho, eu compartilho. Esse é o sentimento de quem entende e de quem mantém essa confiança no que Jesus ensina. Entende? Não se preocupa com montantes, é o sentimento. Então, gente, eu convido-lhes a ler em casa, a estudar, capítulo 8, entende? E fazer essa reflexão. Todos nós a gente precisa fazer essa reflexão. Porque o relógio não está passando, né? Evidentemente que outras oportunidades teremos, porque nenhum de nós vai ficar para trás. Jesus prometeu isso. Nenhuma ovelha vou deixar para trás. Essa é uma promessa que nos dá uma certa segurança. Mas também a gente não sabe como e quando que esse resgate completo vai se dar. As condições em que isso vai acontecer, a gente não sabe. Hoje nós temos condições muito boas para trabalhar isso. Família, a gente tem as nossas famílias, estamos em núcleos assim, razoavelmente estruturados, condições materiais relativamente estruturadas. Tá tudo meio bagunçado aí fora, mas a gente está conseguindo passar, enfim. Temos lugares que nos permitem estudar, nos permitem refletir, absorver conteúdo para nos ajudar a meditar, refletir sobre isso. Aqui, por exemplo. Vários, né? Aqui tudo tem vários, todo lugar. Então, imagine se a gente morasse num país fundamentalista, que não pudesse ter acesso a esse tipo de informação. A gente tem. Então, as condições nossas hoje, da nossa encarnação atual, são muito benéficas, são muito favoráveis. A gente tem que aproveitar. A gente não pode desperdiçar. Então, o convite é para que a gente estude, medite e busque entender e aplicar, sabe? Aplicar. Fazer. Por quê? O que me falta? Né? O que está travando essa confiança absoluta no Cristo? Né? E buscar, fazer essa imersão. Então, agradeço a paciência de vocês, recomendo-lhes o estudo e que todos tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, então agora a gente vai para a prece final. Tá?
Bom dia a todos. Eu convido a todos a fecharem os olhos. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, uma oportunidade de aprendizado. Vamos agradecer aos trabalhadores da casa, tanto os trabalhadores encarnados e desencarnados, que todo sentimento de mágoa, todos os sentimentos de angústia, esses sentimentos que ficamos no nosso coração, conseguimos dispersar eles, porque a gente tem que saber que estamos em processo de evolução e que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Mestre Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui, aprendendo, estar aqui evoluindo, e que a nossa semana, que o nosso dia seja abençoado, que conseguimos levar todo esse aprendizado para os próximos dias. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.